verdade, acho que ele está falando de uma situação meio pré-pandemia, que já era uma economia que não estava fulgurante, né? Estava começando uma recuperação. E aí eu acho que assim, as casas todas estão revendo as suas projeções de crescimento, mas assim, sendo bem sincera, ninguém sabe onde vai parar, porque na verdade assim, o que norteia a maior parte das projeções de crescimento? O número de dias úteis que a gente vai ter esse ano. E a gente não sabe direito quantos dias úteis vão ser, né? Nós estamos jogados nessa história sem saber quando volta, como volta, se o mundo inteiro volta, se o mundo não vai fechar de novo. Então, acho que a gente vai ter muitas revisões, o que dá para dizer assim, nós teremos uma recessão muito profunda. O PIB do Brasil pode cair 10%? Pode. Pode cair 8%. A verdade é que eu acho que nenhum economista sabe direito qual é esse número final. Então, a gente vai ver essas revisões acontecendo. Isso pode assustar, né? Assim, nossa, menos 10%. Mas a verdade é que a gente não sabe, não tem muito parâmetro para ver onde vai chegar. Lá na tendência, a gente tem uma queda de 4%, que está sendo revista. Eu acho que ela está mais para perto de 6%, 8%, com os números que a gente tem hoje. Mas pode mais para baixo disso, né? E aí eu acho que tem uma discussão grande agora, a menos de qual vai ser o tamanho dessa queda, eu acho meio consenso que ninguém sabe direito o tamanho do tombo, como é que vai ser a volta, né? Eu acho que o Paulo Guedes, principalmente, falou numa volta em V, numa recuperação rápida, e o que vai ficando cada vez mais claro não teremos uma recuperação tão rápida assim, né? Você tem famílias e empresas que vão estar muito endividadas, a saída da crise vai ser lenta, provavelmente. E mais do que isso, que é uma coisa que a gente já conversou a última vez que eu falei aqui de economia, a gente tem uma crise doméstica, política séria, né, que está ficando cada vez mais séria, uma briga entre executivo, na verdade, uma briga entre poderes, muito alimentada pelo executivo, que vai atrapalhar a volta, né? Porque você tem uma agenda grande de reformas para voltar a ser tocada e num ambiente que não é um ambiente de agenda econômica, né? Nós vamos ter uma grande discussão política. Então, acho que isso trava um pouco a volta. Então, teremos uma economia bem complicada esse ano. Isso significa inflação bem baixa, taxa de juros baixa, né? Dificilmente qualquer mudança, pode até ter alguma queda adicional, embora a sinalização não seja nessa direção, mas enfim, pode até ter. Acho que isso não faz muita diferença, porque na ponta o crédito não está chegando, a gente está vendo isso, né? Sobretudo para pequenas PJs, porque é muito difícil mesmo. Acho que se não tiver uma grande garantia do Tesouro, ou liberação de linha do BNDES, como a gente viu, efetiva, é muito difícil pensar que um banco privado vai emprestar para uma empresa que tem receita caindo, né? Ele prefere não emprestar nesse momento. Então, você tem um certo empossamento de liquidez mesmo, mas que não é porque o sistema financeiro está com problema, é porque o sistema financeiro prefere ficar paradinho do que sair emprestando para gente que pode não pagar depois. Então, acho que a gente vai ter uma crise realmente mais longa aí na saída, que eu acho que vale a pena aí pensar, e vocês pensarem como é que isso bate nos ativos. E dólar aí que você mencionou, também eu acho que é outra variável muito difícil de medir, né? Você tem um processo internacional que a gente já conversou, que é, no momento de muita incerteza, fuga para dólar, mesmo com os Estados Unidos, com todos os problemas que ele tem agora ainda, né, com crise política também, eu acho que ele é um papel sempre mais seguro e visto como seguro pelo mundo. Então, o dólar se valorizando em relação às demais moedas, a gente desvaloriza, mas aqui tem um efeito adicional. Quando a gente olha outros países produtores de commodities mais parecidos com a gente, olha a África do Sul, olha a Austrália, olha a Chile, a gente desvalorizou mais. E isso tem a ver com esse clima de incerteza e insegurança. Então, é difícil falar quanto vai estar o dólar. Eu acho que, assim, em condições normais, existe espaço para uma apreciação, né? Assim, não faz sentido o dólar onde está quando a gente pensa em condições da economia brasileira, mas acho que a gente tem um quadro de incerteza que pode perdurar por muito tempo e a gente pode ter um dólar mais alto durante muito tempo, né? Mais perto de 6 do que de 5, por exemplo. Então, acho que esse é o cenário mais geral aí, que é um cenário complicado, eu acho, para a economia brasileira, né? Lá na Tendências, no fundo, a gente está adotando o cenário que a gente tinha no começo da pandemia como um cenário pessimista. É ele que está virando o nosso cenário básico, porque eu acho que a gente teve uma má condução
aqui da crise de saúde, mas particularmente a gente está com uma crise política séria, né? Cada dia vai ficando mais séria. Acho que é isso, gente, para esquentar aí os motores, acho que é isso. Obrigada, Dê. Bom, então acho que a gente tem que já começar a pensar, assim, vamos separar as caixinhas e vamos pensar, uma, ainda existe, acho que a incerteza é tudo, se o Zé Eduardo ele não concordar, ele me fala, mas eu acho que assim, apesar de hoje a gente conseguir enxergar melhor o cenário, por mais que ele seja negativo, eu acho que já está na hora da gente começar a se posicionar. Aquela recomendação 2 meses atrás, 2 meses e meio atrás, peraí, vamos ver o que está acontecendo. Acho que agora ela fica mais leve e acho que dá para começar a pensar num olhar nas diferentes classes de ativos. E mais importante do que olhar nas classes de ativos é pensar na divisão geográfica. Eu acho que a gente tem que pensar o que está acontecendo com o mundo e o que está acontecendo com o Brasil. E pensar que os nossos investimentos, eles podem ser impactados positiva e negativamente em relação a essas diferenças, né? Estou falando isso principalmente por conta de bolsa. Acho que juros baixos está no mundo todo. Acho que a gente encontrar ativos com juros mais altos não é mais difícil, ou quase impossível. Mas, então, a alternativa, ela acaba sendo, por um lado, a alternativa de bolsa. A gente tem que pensar no dólar como proteção e também olhar como eu não gosto de chamar o dólar de investimento, mas é alguma coisa que pode ajudar um pouquinho com algum ganho. Eu não consigo achar que dólar seja investimento. Para mim, isso é um critério errado. Mas, enfim, mas a gente tem que lembrar que existem hoje, e até eu não lembro quem que foi que falou, acho que foi a Adriana, que queria ouvir sobre investimentos no exterior. Eu falei que hoje a gente falaria sobre isso, porque investimento no exterior é, de fato, uma alternativa. Eu sempre fui muito favorável a isso, mas eu acho que hoje o investimento no exterior é mais importante ainda a hora que a gente escuta o que está acontecendo aqui no Brasil. O Zé Eduardo agora há pouco estava falando bolsa quase 90 mil. Faz sentido isso? A gente tem que lembrar que ela chegou a bater o quê? 120? Perto de 120? Mas assim, mas isso aconteceu quando a gente tinha tido uma reforma da Previdência, esse dinheiro não estava sendo gasto, agora então mudou tudo. Com a reforma da Previdência, o Bolsonaro ia conseguir uma estabilidade maior no cargo dele, então muita coisa aconteceu, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então a ideia aqui é falar sobre isso. Se vocês tiverem perguntas, fica mais fácil, porque daí a gente já começa com coisas específicas. Acho que a Denise, não sei se ela chegou a falar ou não, mas o cenário para taxas de juros baixas é longo, não é uma coisa curta, não. Inflação também. Então, a gente tem que ver como é que a gente pega talvez uma alternativa que a gente já estava falando antes, mas num cenário no Brasil muito melhor, que era assim um pouquinho mais de ativos de risco. Mas eu tenho muito medo da bolsa, do investimento em bolsa sem ser feito, na escolha das ações, sem ser feito por especialistas. Uma das coisas que me motivou a chamar essa reunião é que eu tenho acompanhado muito o que um montão de gente está colocando aí. Vocês sabem que eu sou super, até demais, transparente e sincera, e eu vejo um montão de gente aproveitando para dar recomendação e para falar eu entendo bem disso e falando um montão de coisa superficial. Então tem que tomar cuidado. Eu vi uma empresa falando o que é melhor? É melhor tem o BOVA 11 ou aquele fundo de ações famoso? Quer dizer, só por esse título a gente já sabe o que eles acham, qual que é o ponto de vista deles. E eu volto a falar, eu trabalhei dentro de gestoras, então eu sei o trabalho que é feito lá. Eu sei que
é um grupo de pessoas, eles ganham dinheiro, ganham, mas eles ganham dinheiro também, o objetivo deles é ganhar dinheiro para o investidor. Na verdade, eu até trabalhei também numa gestora que o objetivo era mais botar dinheiro no bolso do que para os investidores, que era um sistema que operava e os caras mordiam bastante. Mas, então, a gente tem que respeitar isso, a gente tem que olhar bem. É muita live acontecendo por aí, é muito palpite, e a gente tem que tomar cuidado com com a divisão das caixinhas. Então, a gente tem que falar primeiro, como é que você vai fazer? Você vai pegar uma parte disso, colocar em dólar, você vai colocar isso, como eu falei, por proteção e também como alternativa de investimentos. A Carol está perguntando, a Selic vai cair mais? Provavelmente, né, Denise? É assim, eu acho que a Selic já está meio no limite, né? No sentido de como instrumento de estimular a economia. Agora, pensando que o sistema de metas de inflação está olhando para a inflação, a gente tem uma inflação abaixo da meta. Então, assim, sob esse ponto de vista, eu acho que tem espaço para novas quedas de Selic. O ponto que eu acho que eu sempre sou mais conservadora aí na queda de juros é que você tem um quadro fiscal muito ruim que vai sair muito mais complicado ainda dessa pandemia. Então, o Banco Central deveria ser um pouco mais conservador. Mas no chapéu exclusivamente de política monetária, sistema de metas de inflação, a inflação está mais do que tranquila, né, gente? Ela está abaixo da meta, então existe espaço para nova queda de juros. Acho que esse é um ponto importante. Teremos juros super baixinhos, nossos fundos aí de renda fixa vão render 2% no ano, 3% no ano, é muito pouco pensando em rendimento de carteira, né? Acho que é o que vocês estão colocando. Você acaba aí tendo que ir para ativos mais de risco para obter um rendimento maior. E aí eu acho que o medo de todo mundo mas e agora, nesse momento, como é que a gente assume mais risco, né? No momento em que talvez eu esteja querendo mais proteger meu patrimônio, porque sei lá se eu vou precisar dele amanhã ou depois, né? Então, eu acho que tem todas essas questões aí. No fundo, eu diria que a gente precisa voltar lá para trás, como vocês sempre falam, e olhar assim, para que eu quero, para que é esse investimento? Qual que é o objetivo? É curto ou longo prazo, né? Porque se é uma questão mais de curto prazo, eu acho que muitas pessoas estão com questões de curto prazo nesse momento, aí eu estou pensando numa outra coisa, né? Mas sim, acho que voltando aí para a pergunta, cenários acho que seria que pode cair um pouco mais, sim, mas meio ponto, acho que é uma coisa possível de acontecer, porque a inflação está completamente sob controle, abaixo da meta. Daí a Priscila até perguntou, tá voltando a falar em Paulo Guedes e tudo mais. Eu vou tentar fugir um pouquinho, sabe, da abordagem, qual a consequência disso? Acho que mais ou menos a gente já entende que é um cenário de juros baixos, inflação baixa, que dólar é uma coisa desconhecida. O Boletim Focus hoje 5,40, não é isso? Uhum, 5,40. Ou seja, a gente está por lá, a gente está mais ou menos. Então, dentro deste conceito, no momento, o dólar não está caro, se essa é a previsão, se essa é a projeção. Se a projeção é essa, então o dólar não está caro. Eu vou insistir muito aqui na conversa de que a gente tem que falar com especialista, a gente tem que fazer. Então, assim, eu quero muito falar de Women Invest, o que a gente tem que falar sobre investimentos. Então, começar com alocação, e daí a gente ir para a parte dos investimentos em si. Perguntas específicas sobre investimentos, se vocês puderem colocar, ajuda. A gente já falou sobre fundos imobiliários, então tem gente que precisa receber, ter uma renda. Fundos imobiliários a gente acha hoje que é melhor do que ação que paga dividendos. Sempre, sim. Né? Então, aqui no Brasil, claro. Aqui no Brasil, então é uma coisa interessante. A gente recomendou lá atrás, e vamos voltar a falar de novo sobre, eu nunca consigo falar IVB11, que é o índice da bolsa do S&P em dólar. A gente quer explicar bastante, a gente vai explicar bastante por que a gente acha que isso é uma coisa interessante. Daí, também como aprendizado, nem que vocês não investam nisso, mas entender o mecanismo que existe desses produtos, né? E esse é um produto, para mim, é a estrela, não só como investimento, mas para explicar o que acontece. Isso daí é como se comprasse uma ação, tá? Um pedacinho de uma ação que investe, que acompanha
O S&P é o índice das 500 maiores empresas nos Estados Unidos. Então, ele vai refletir o movimento de valorização ou queda dessas ações lá fora. Este índice, ele é em dólar. Então, a hora que você compra na bolsa aqui, este índice, você está pegando o seu investimento e está trocando ele para dólar. O que acontece? Acontece que, normalmente, o dólar serve como uma proteção contra quedas de bolsas. Historicamente, a gente vê isso. Quando as bolsas caem, os investidores normalmente correm para o dólar. Algumas vezes isso não aconteceu. Final de 2018, que a gente estava aqui em lua de mel com a eleição do Bolsonaro, e lá fora teve uma dor de barriga, começo de 2019, janeiro, a bolsa caiu e foi assim, foi um movimento super atípico. A bolsa lá fora caiu e o dólar aqui também caiu. Mas isso é raríssimo. Isso daí foi uma coisa fora dessa condição. Então, se você tiver, por exemplo, uma economia se recuperando lá fora, a gente pode até ver, ou até aqui, a gente pode até ver o dólar cair um pouco. Mas daí, com a economia se recuperando lá fora, o que vai acontecer com o índice das 500 maiores empresas? Ele vai subir. E daí eu volto naquela apresentação lá que todo eu ia falar, eu assisti, mas acho que o mundo todo assistiu, né, do Warren Buffett, que ele fala do não aposte contra os Estados Unidos. Tem assim, na apresentação dele, ele falou, foi um pouquinho daquele discurso nacionalista, ele tem o ponto de vista dele é muito importante, então ele falando isso é um incentivo maior, mas de qualquer maneira, o nosso alocador aqui, ele tem uma visão mais importante em relação a isso, porque que ele acha ou que a gente acha que as economias mais desenvolvidas vão se recuperar mais rápido, então é o momento. Então, não estou nem entrando no mérito de como é que a gente está politicamente aqui no Brasil. Voltando, lembrando também que quando a gente conversou foi com a Eleven, né? Eu sempre falo desse dia que a gente não ficou com isso gravado. Você perguntou para a Denise? Foi sempre no final o que pode ser fora tudo isso, o que pode atrapalhar bastante. A Denise falou na hora, falou, olha, o que pode atrapalhar bastante é uma crise política aqui. E a gente está vivendo uma crise política bem forte. Tá? Mas eu acho que não adianta muito a gente ficar tentando descobrir se a economia vai melhorar ou se a economia vai piorar ou se a crise política... as coisas são o que elas são. E a gente tem que olhar para a nossa carteira e pensar como cuidar disso. Tem que olhar também que a Selic, um cálculo que a gente normalmente faz, essa história de falar, o meu fundo hoje paga 140, 160 ou 200% do CDI. Isso hoje em dia significa bem menos. Eu até vi um material promocional de um produto hoje, onde eles falam assim, isto aqui vai dar 1.363% do CDI. É uma coisa assim, super impactante. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de abordagem. Vamos ler aqui as perguntas. Espera aí. Vamos voltar aqui, tinha lá em cima. Olha lá, a Roberta está falando, comprei hoje um CRA, Minerva e PCA mais 5,7%. Parece bom, né? Depende do prazo. É verdade, faltou o prazo. Quer dizer, precisa ver qual foi o prazo, sem dúvida. Olhando aqui, você tem o aspecto do crédito, né? Quer dizer, como é que está a Minerva hoje? 2025 é curtinho, não é curto, nós estamos em 2020. Não, mas é curto. Acho que é. Só acender a luz aqui. Considerando que é um CRA que 5,07 mais IPCA é líquido, né? Parece interessante. Quer dizer, só precisaria ver aqui em adição como é que está o crédito da Minerva, né? Quer dizer, de uma forma geral, quando a gente olha para o setor
de proteínas animais, né, parece interessante, porque tradicionalmente esses setores que são exportadores se beneficiam justamente da diferença do dólar, né? Com uma série de restrições que estão sendo impostas pela China aos Estados Unidos e vice-versa, aqui com relação ao comércio internacional, pode ser que o Brasil ainda tenha um espaço maior para exportação de carne. De novo, acho que 2025, 5 anos, não é muito tempo. Isso por quê? Porque se a gente tivesse um título mais longo, os CRAs, e principalmente as debêntures incentivadas, elas costumam pagar bem, mas tem um prazo que às vezes é excessivamente longo. Qual é a preocupação? A preocupação é que, muito provavelmente, em 5, 6, 10 anos, essa taxa de juros, que hoje está extremamente baixa, volte a subir. E, na medida que ela sobe, a gente tem uma depreciação do capital investido com relação à inclinação da curva. Então, o que acontece é que, embora a taxa esteja travada, a inclinação da curva faz com que o preço do título, ou seja, o valor investido, caia, né? E com essa queda, então, você acaba, na marcação a mercado, podendo perder, né? Se você não levar até o vencimento. Para se levar ao vencimento em 5 anos, que parece ser essa a ideia, você, considerando essa volatilidade que pode existir intermediariamente como sendo suportável, eu acho que pode ser, de fato, um bom investimento, porque o IPCA, vamos considerar que o IPCA médio daqui até 2025 seja de, sei lá, 3%, alguma coisa por aí, na Denise, 3,5%. 3,5% mais 5% são 8,5% líquido, parece bastante interessante. Quer dizer, fica aí só a questão do crédito da Minerva. Então, vamos lembrar que CRA não tem garantia do FGC. CRA não é um título... Nem a Minerva é banco. Não, mas que eu digo assim, garantia do FGC só tem quando o título é emitido por uma instituição financeira, por banco. Então, LCI é vinculado ao imobiliário, mas é emitido pelo banco. LCA, ele é vinculado ao setor agrícola, mas é emitido por banco. Então, esses papéis, eles têm sim a garantia do FGC. Outro dia eu vi uma bobagem que escreveram, não me lembro se eu compartilhei no grupo ou não, onde falava assim: tomem cuidado com garantia do FGC. Eu acho que eu coloquei isso no grupo, sim. Assim, é lamentável alguém falar um negócio desse. É lamentável falar, porque o FGC ele tem todo um mecanismo onde onde a contribuição dos bancos maiores, porque eles têm mais título emitido, também ajuda no colchão do FGC. Então, tem essas duas coisas. Se você for pegar banco muito pequeno, você vai ter um trabalho, porque se der algum problema, demora tempo para pagar, tem uma série de coisas que vai dar um trabalho. Mas eu, Lena, hoje, olhando CDB de banco médio dentro da garantia do FGC, se ele estiver pagando uma boa taxa, eu gosto. Eu não acho... Então, olhando o que a gente, quando a gente vê um ativo como o CRA Minerva, você tem que olhar o risco de crédito. O risco de crédito, assim, é a capacidade de pagamento até o vencimento. É diferente de olhar para uma ação. Você pode falar assim, isso aqui é um setor que está indo bem, então ele vai crescer. Não, se você está comprando um CRA, você não vai se beneficiar da valorização, essa empresa pode ir muito bem. Você tem que saber, assim, neste momento de crise, é uma empresa que não vai sofrer dentro dessa crise, vai conseguir se manter, vai continuar existindo, chegando lá no vencimento, e é assim que a gente tem que olhar. Então, comprar título de crédito sem FGC, você tem que ver bem quem está te indicando, ver se por trás disso tem instituição que está fazendo a análise correta, porque a gente não tem condições de avaliar crédito. A gente pode ter uma sensação melhor ou pior, mas a gente não tem condições de avaliar crédito. Tá?
Então, e daí tem que olhar o prazo e tem que ver quando é IPCA, porque está vinculado à inflação, mais alguma coisa, e daí é a análise que o Zé Eduardo fez. E eu acho que é importante, quer dizer, quando a Denise fala sempre em incerteza, eu acho que incerteza vale para todos os aspectos do futuro. Embora no Brasil até o passado seja incerto, né? Como já disseram antes, a incerteza ela existe para você fazer um investimento em renda fixa, com relação ao crédito, com relação à taxa de juros, com relação à inflação e com relação justamente à saúde financeira das empresas olhando para frente. Quer dizer, a gente sempre viu restaurantes, alimentação, tal e coisa sendo considerado um setor defensivo, porque parar de comer ninguém vai. Mas nunca ninguém pensou que, de repente, os restaurantes pudessem fechar as portas, né? Então, quer dizer, quando a gente analisa a incerteza num momento, como dizem alguns, extremamente embaçado, como esse que a gente vive agora, a gente está sujeito a coisas que não seriam, digamos assim, muito antecipáveis, né? Mas, enfim, quer dizer, tem grandes oportunidades, de fato tem oportunidades, mas o que precisa se ver é qual é o risco envolvido, entender exatamente quais são os riscos. E aí a pessoa, de acordo com o seu apetite, vai tomar as decisões, mas sempre conhecendo aquilo que tem aí envolvido com relação a incertezas e possibilidades de mudança naquilo que a gente está vendo hoje. A Adriana perguntou aqui assim, com a queda da Selic de meio 0,75, uma consequência direta será o aumento do dólar, além do aumento da taxa de juros longos, também por causa da crise política? Algum outro motivo, como fluxos, swaps cambiais, etc., para o aumento do dólar? Eu não sei nem se o dólar cai mais por conta de queda de Selic. Você acha que isso impacta? Porque eu acho que boa parte dos capitais que tinham que sair do Brasil, né, por conta da queda de juros, já foram, né? Mas acho que sempre tem algum impacto residual, sim. Mas ele é menor do que ele foi ao longo de todo o movimento, né? Eu acho que boa parte dessa fuga já aconteceu na linha de que o Brasil é um país mais arriscado, quando a taxa de juros está alta é interessante, quando ela começa a cair, para que eu vou investir aqui se existem vários outros países menos arriscados com taxas semelhantes? Acho que isso já era verdade com 3, continua verdade com 2,5, acho que o movimento residual é pequeno. Agora, a curva futura empinar por conta da crise, eu acho que é um fato mesmo, né? Na medida em que for ficando claro que a gente vai ter uma crise fiscal grande, e se ficar muito claro que como é que o governo vai enfrentar essa crise fiscal, que eu acho que é o grande nó, né? Se a gente enxergar que ele vai enfrentar isso, por exemplo, acho que um grande sinalizador eu vou acabar com a medida do teto de gastos. Eu acho que isso é um sinal para o mercado de assim, esse cara não vai ser responsável, né? Ele, ao invés dele pensar o que eu vou fazer, que reformas eu vou fazer, tanto do lado da receita ou dos gastos, o que eu estou fazendo, estou tirando o meu limite ali e pronto. Então, acho que é um pouco encarar assim, como essa conta vai ser paga, né? De que forma que eu vou fazer o enfrentamento depois. Esse é um ponto. Aí o outro eu consigo fazer, porque eu posso ter o diagnóstico super correto, as medidas corretas, mas aí eu ponho lá uma reforma administrativa, por exemplo, para economizar com o funcionalismo do gasto e não tenho o menor apoio no Congresso e não aprovo. Então, acho que tem essas duas coisas. Como o governo vai sinalizar, né, a saída da crise e se ele vai ter condições de operar no pós-crise. Eu acho que esses são pontos importantes. E aí, nesse sentido, eu acho que o mercado pode começar a olhar e falar assim, esses caras vão ter que subir muito juros porque eles não vão dar conta do recado e aí eu não vou querer comprar título público de um ente que pode não dar conta do recado, né? O dólar é característico dos ativos que tem fatores internos e fatores externos que mexem bastante agressivamente com as cotações, né? Quer dizer, às vezes aqui no Brasil a gente quer sempre creditar ou debitar o comportamento do dólar aos fatores internos, né? Quer dizer, é claro que a gente cuida simplesmente da nossa casa, mas tem os fatores externos que mandam muito nesse aspecto. Quer dizer, quando a gente analisa os juros no Brasil,
a gente tem, obviamente, um fator de interesse do investidor por renda fixa aqui no Brasil, mas a gente tem sempre que comparar com o que está acontecendo hoje em termos de juros também nos outros países, né? Então, a realidade é que, para que esse diferencial fique mais apreciado na análise que a gente faz, a gente tem sempre que ver aquilo que a gente chama de spread, quer dizer, é a diferença entre os juros que são pagos no Brasil e os juros que são pagos lá fora. A diferença entre os juros em dólar e os juros no Brasil é aquilo que a gente pode chamar prêmio de risco, pelo que o investidor espera ter transformando a sua moeda forte, no caso o dólar, né, numa moeda fraca, no caso o real. Se esse prêmio de risco, ou seja, se essa diferença entre o que eu estou recebendo numa moeda forte e aquilo que eu vou receber numa moeda fraca compensar, muito bem. Então, vai haver aquilo que a Adriana está colocando aí, que é justamente o fluxo. Né? Quer dizer, fluxo é justamente a entrada ou saída de capitais em função justamente do prêmio de risco que a gente está recebendo. Se a gente for analisar hoje aquilo que acontece no Brasil, ou seja, considerando os juros de Selic de 3%, menos a possibilidade de cair ainda mais para 2,25%, 2%, contra aquilo que a gente está tendo em dólar, alguma coisa em torno de zero, a gente vai chegar à conclusão que dificilmente os capitais internacionais voltarão, porque você tem ineficiências, tem spread de compra e venda no câmbio, você tem impostos sobre o dinheiro, ou seja, quando você tira tudo isso de um spread de 2%, muitas vezes a pessoa lá fora, o investidor lá fora diz não dá para correr o risco Brasil hoje para ganhar só 2%. Né? Então, muito provavelmente, visto por esse lado, e o raciocínio é exatamente igual em termos de ações, né? O fluxo está muito mais para a saída de reais do que para a entrada de dólares para comprar reais. Né? Então, se a gente fizer uma projeção, eventualmente, de 3 meses, 4 meses, 6 meses, eu ousaria dizer que o fluxo vai ser muito mais de apoio à valorização do dólar, como a Denise está dizendo, do que de apoio ao real. Quer dizer, o fato do real ter se desvalorizado bastante não quer dizer que hoje todos estejam olhando para o Brasil como uma oportunidade imperdível para trazer os recursos para cá. Então, numa perspectiva racional, razoável, olhando o que está acontecendo lá fora contra o que está olhando o que está acontecendo aqui dentro, o prêmio de risco, tanto na renda fixa como nas ações brasileiras, não são, digamos assim, um apelo suficiente para que a gente veja uma convergência de interesse para cá. Para facilitar, é o seguinte: condições normais de temperatura e pressão, quando está tudo bem, o dólar, ele vai, o dinheiro, não dólar, desculpa, o dinheiro ele vai atrás de uma melhor remuneração. Então, quando a gente tinha taxas de juros altas aqui e a gente tinha um risco aceitável, o dinheiro vinha lá de fora para cá, este dinheiro aqui era trocado para moeda local e investido. Então, isso fazia com que o dólar caísse. Na medida que a gente começou a descer com a taxa de juros, tá? E essa diferença de ganho de investir na moeda aqui, ele deixou de ser tão relevante. Então, isso faz com que o dólar, não é que ele suba, ele não fique tão barato. Então, por isso que a gente teve aquela discrepância anos atrás. Então, quando a Adriana fala assim, com a queda da Selic de 0,5, 0,75, a gente não está em condições normais de temperatura e pressão. Então, e inclusive esta mudança de taxa de juros, eventual redução de taxa de juros, ela vem para suportar um momento de crise, para ajudar no momento de crise e também por conta de inflação. Então, e daí é o que eu só estou resumindo tudo que foi falado. Então, é como o Zé Eduardo falou, o dinheiro já saiu, o dinheiro já não está mais aqui. Então, o impacto disso é muito diferente. Da mesma maneira que se
no primeiro momento a taxa de juros começasse a subir, esta atração para o dólar aqui, ela não seria tão forte. A atração pelo dinheiro, atração pelo real, dólar vindo para cá, ela não seria tão impactante. Por quê? Porque hoje a gente está num cenário mais complicado, então o dinheiro busca também menos risco. Ele busca melhor remuneração, mas ele busca também. E isso talvez explique um pouco por que as taxas de juros, em geral, estão tão baixas, tão deprimidas, porque, na verdade, ninguém está querendo tomar risco. Acho que só tem um ponto adicional aí, assim, isso não é ruim, né? Porque sempre tem essa sensação de que, assim, o preço do dólar subindo, né? O dólar saindo, essa fuga de capitais é uma coisa ruim. Isso não é ruim necessariamente, né? Porque, por outro lado, se a gente tivesse em outra condição, essa taxa de juros baixa, o dólar mais caro, que faz com que o investidor estrangeiro possa comprar uma empresa aqui por um preço muito menor, né, na moeda dele, quando ele faz a conversão, é atraente para investimentos diretos. É que aí vem o outro ponto. Neste momento, ninguém também está querendo construir fábrica, comprar rodovia, comprar estrada, então não entra recurso para nada. Mas numa situação normal aí, você teria um movimento para fuga desses capitais de curto prazo que tem a ver com essa questão de onde tem a melhor relação aí risco-retorno, né? E você teria, por outro lado, entrada de capitais para fazer investimento direto. Então, não necessariamente você teria uma super desvalorização cambial, depende de como é que esses movimentos vão acontecer, que agora, no momento, não está entrando para nada, ninguém quer vir comprar a empresa aqui. Né? Tem uma pergunta aqui, que fundos de investimentos é opção para quem não acompanha a Bolsa? A minha opinião, sim. Para mim, a minha opinião é a opção. Né? Assim, uma coisa é acompanhar a bolsa e ser especialista em bolsa. Eu já falei isso desde que nós nos conhecemos, eu falo isso. Você quer pegar um pedacinho, você se sente confortável e você quer... tem gente que fala brincar, tem gente que quer apostar um pouquinho, enfim, tem várias coisas que você pode chamar. Faz muitos anos que eu acompanho o trabalho que analistas fazem. E eu acho muito difícil a gente em casa não só conseguir fazer este trabalho com tal qualidade como tem assim, porque quando você vai analisar a ação, não é só a empresa, tem que ver como é que o setor dela está indo, você tem que ver a concorrência, como é que está indo, tem várias coisas que precisam ser feitas. E daí, quando você tem uma carteira de ações, você tem que ver como é que você vai distribuir isso em várias empresas, e são muitas variáveis que impactam isso. E mesmo que você consiga enxergar isso, o movimento em geral dos grandes investidores, da ILES, grandes investidores individuais ou fundos, o mercado é esse, o mercado que manda. Então, essas oportunidades, meu primo me falou, meu tio me falou, não sei o que, tal. Tem o mercado todo, só fiquem atentas, tem o mercado todo olhando para isso. Então, a não ser que seja insider trading, que seja uma informação que ninguém mais sabe, tá? Esse ponto de vista provavelmente está sendo compartilhado por várias pessoas. Então, eu sou muito favorável a fundos de investimentos, porque lá você tem um grupo de profissionais, e daí a gente tem que olhar qual é o histórico desses profissionais. A gente tem que ver, fundo de investimento em ações, qualquer um, não. Tem fundo de investimento que vai olhar só empresa grande, tem fundo de investimento que vai olhar só empresa pequena. Então, tem fundo de investimento que é concentrado, que tem poucas ações na carteira, tem fundo de investimento que tem um montão de ações na carteira, então você tem que olhar isso. Mas eu sou, sim, adepta a pagar taxa de administração para fundo de investimentos, taxa de performance, porque eu gosto. Eu acho que eles vão nos ajudar a estar na frente na hora de determinadas oportunidades. Quer falar alguma coisa? Eu quero falar que a alocação deve preceder a seleção de produtos. Não é? Quer dizer, antes de você ver qual é o produto que você vai investir, você precisa saber quanto você vai investir e como você vai e o que você vai efetivamente esperar daquele produto. Né? Então, imagina aquilo que a gente viu no começo desse ano agora, que foi todo mundo ansioso para poder investir em ativos, digamos, de risco, pelo fato
da gente ter, naquele momento, uma queda significativa dos juros. Então, quando a gente, nesse ambiente de final de ano passado, começo desse ano, a gente viu todo mundo ser pego no contrapé, porque na medida em que os mercados de renda variável foram, todos eles, prejudicados pelo coronavírus, as pessoas, muitas vezes, ou a grande maioria delas, estavam excessivamente alocadas em renda variável. E aí, nessa hora, não adianta saber se é o fundo, se é o ETF ou se é a carteira de ações, porque tudo vai cair mesmo. E o que acaba acontecendo é que, dado o pânico, a grande maioria das pessoas que não sabe o que esperar de uma renda variável acaba saindo e cristalizando um prejuízo que, se não é normal, é pelo menos esperado quando você investe em ativos de risco. Então, o mais importante é que, antes de saber se é fundo, se é ação, é saber o que esperar daquele investimento e ter certeza de que o investimento está sendo feito numa alocação correta. A partir daí, pode-se analisar o instrumento, o veículo do investimento. O veículo de investimento, na grande maioria das vezes, para quem não é especialista de mercado, para quem não tem uma vasta cobertura técnica, acaba sendo sempre o fundo de investimentos, né? Acho que o fundo de investimentos tira uma responsabilidade grande da cabeça de quem investe e que, no final do dia, é a melhor forma que você tem de assumir uma exposição num setor numa alocação de risco, como é a alocação de renda variável. Tem uma pergunta aqui da Adriana também. Comissões de títulos do governo e de empresas como Petro, Vale, Votorantim no exterior, entre 4% e 6% de taxa em dólar, sobre comprar diretamente via corretora no exterior. Alguma recomendação sobre como fazer este hedge? Recomendação da Lena contra a taxa de dólar menor? Já que não encontrei nenhum fundo aqui. Vamos esclarecer. Eu não recomendei que neste momento é o momento de fazer hedge contra o dólar. Tá? Isso daí veio, eu acho, de uma matéria, de alguma conversa, né, Adriana, que você me passou, que é o seguinte: se você acha que o dólar vai cair, você de fato pode fazer um hedge contra isso. Hedge cambial é você sair do dólar e se proteger para a moeda aqui. Enquanto a taxa de juros estava alta aqui, por conta desta diferença, quando você tinha papel de renda fixa lá fora, talvez seja um pouco complicado o que eu vou falar, mas é inevitável. Quando você tinha papel lá fora de taxa fixa, um fundo de investimentos de taxa fixa, de renda fixa, qualquer coisa assim, em dólar, você podia fazer o hedge cambial, transformando isso em dinheiro, em moeda local, e com isto vinha junto alguma coisa muito próxima ao CDI, porque é a diferença do quanto você paga para tomar dólar emprestado versus real emprestado. É o que a gente chamou de prêmio de risco. É o prêmio de risco, então você conseguia acoplar. Então, se um papel do Votorantim estava pagando lá fora dólar mais 4%, você transformasse isso em real e a taxa local aqui estava em 9%, você trazia isso para 13% quase. Então, na hora que você vai avaliar um papel, se aqui ele está pagando, então você tem que quebrar em várias coisas. É o Itaú que está pagando, qual que é o risco de crédito no Itaú? Daí você pode comparar o prazo. Eu vou comparar os prazos iguais. Ele está em dólar ou ele está em real? Daí daí é uma decisão muito mais complicada, porque você tem que olhar o movimento do dólar, que expectativa do dólar contra o movimento em real. Daí vem uma outra coisa, que é o que veio no começo da conversa. Este é o momento de você dolarizar mais a sua carteira ou não? Talvez, se o movimento seja, se a gente concluir que é um momento de dolarizar sim, talvez ter um papel que está pagando uma taxa de juros 4%, 6%, uma empresa brasileira, em dólar, não seja uma coisa ruim. Uhum. Então, daí que você vai olhar. E não necessariamente travar este dólar e trazer ele para real.
Então, foi isso que eu quis dizer, tá, Adriana? Que não é tão simples você simplesmente falar assim, eu acho que o dólar vai cair, então eu vou calcular aqui quanto seria. Porque daí você não precisa nem investir nesse papel. Se você está fazendo alguma coisa para se proteger do dólar, você pode vender dólar futuro aqui. Então, respondendo a pergunta, como você pode fazer para se proteger ou para redear uma carteira lá fora? De novo, isso aqui não é uma recomendação, é só a maneira de fazer isso. Você pode, sim, vender dólar futuro na BMF, ou B3, né? Coisa antiga, fala BMF. Você vende o dólar futuro, você pode vender no mês a mês e renovando isso, se você tiver título público, você deixa lá em garantia. Aqui no Brasil, sempre fazer isso é menos eficiente do que lá fora. Lá fora, normalmente, é mais fácil. Mas existe, sim, como você fazer. Só que daí é uma outra coisa. Você está simplesmente vendendo dólar futuro e apostando. O que é vender dólar futuro? É você falar assim, eu acho que no final do mês de junho, o dólar o mercado todo tem o seu preço. Eu acho que o dólar vai cair, então eu vendo, falo que em 30 de junho eu vou fechar um contrato, eu não sei quanto que está o dólar futuro, mas você vai lá e olha, o dólar futuro está 5,50 ou 5,20. Se você acredita que o dólar vai cair e você acha que é uma boa coisa, você vai lá e se protege deste preço do dólar no final do mês. E você pode fazer isso todo mês. Não sei se foi muito confusa a explicação. Se a Adriana quiser, não ela é uma coisa usual. Eu não sei nem se é eficiente do ponto de vista de não institucionais fazer esse hedge cambial e uma série de coisas. A única coisa que eu gostaria de comentar, que isso eu acho que é verdadeira nessa colocação, é o seguinte: em momentos de estresse como esse que a gente está vivendo, o prêmio de risco exigido pelo investidor estrangeiro para investir num papel brasileiro é maior do que o prêmio de risco que o investidor local tem para investir numa empresa brasileira. Então, quando você coloca aqui Vale, você coloca Votorantim, coisas assim, Vale no Brasil é a primeira linha. Então, quer dizer, você vai ter um prêmio de risco bastante menor do que os 4% a 6% que você vai ter na Vale lá fora, porque o investidor internacional olha para o risco Brasil e vê a Vale como sendo uma empresa. É a maior mineradora do mundo. Não faz mal. É risco Brasil, o Bolsonaro manda, a Receita Federal pode fazer o que quiser. Ou seja, lá fora você vai ter um rendimento maior do que teria aqui dentro pelo investimento do título. Boa, boa. Investir no Tesouro Direto hoje é uma boa, com essa crise toda? Roberta, não sei se você está perguntando em termos de risco. Acho que em termos de risco está ok. Investir em Tesouro Direto, em termos de risco, não, mesmo com a crise, eu acho que não tem. Acho que a última coisa que pode significar um risco sério por isso que a gente fala que é sem risco, né? Papel sem risco é papel emitido pelo governo. Agora, fora isso, tem oportunidade alguma em Tesouro Direto? Tesouro Direto é uma designação genérica de títulos soberanos. Então. Não é? Agora, dentro do Tesouro Direto, você pode ter títulos vinculados à inflação de curto, médio e longo prazo, você pode ter títulos pós-fixados de curto, médio e longo prazo, e você pode ter títulos pré-fixados de curto, médio e longo prazo. O que eu te diria hoje aqui, Roberto, é o seguinte: se você estiver pensando em curto prazo, eu acho que você não vai ter grande retorno naquilo que você poderia investir. Por quê? Porque, tecnicamente, o Tesouro, ou título emitido pelo Tesouro Nacional, ele é isento de risco. Então, é isento de prêmio também. Então, quer dizer, se você, como você comprou agora um CRA que paga a inflação mais 5%, se você tivesse no mesmo título do Tesouro Direto 2025, muito provavelmente você ia ter inflação mais 2%, 2% alguma coisa. Ou seja, no outro você tem isso com imposto. Quer dizer, então, em termos líquidos, a diferença ainda é maior ainda. Então, falando genericamente de Tesouro Direto, precisa ver qual dos títulos. De uma forma geral, hoje, a renda fixa como um todo, ela é extremamente defensiva. É boa para você, entre aspas, não perder, mas em termos de
investimento, de qualidade de investimento, é triste, porque não vai vir alegria nenhuma daí. Ela até está falando aqui, ó, os títulos que eu tenho não estão dando muito rendimento. Surpresa! Estava querendo tirar um pouco para colar em ação. O meu é 2024 do Tesouro Direto. 2024 tirou Tesouro Direto não significa muito. 2000, acho que deve ser NTNB. Deve ser NTNB. Deve ser NTNB. Quer dizer, se você for mais longo, você vai efetivamente ter uma taxa de juros maior. Mas o que acontece é que aí você vai ficar à deriva da alta de juros que certamente vai acontecer entre hoje, 2025, 2026, 2030. Vamos só aproveitar um pouquinho desse comentário que a Roberta fez para forçar naquilo que você fala, né? Os títulos que eu tenho não estão dando muito rendimento. Estava querendo tirar um pouco para colar em ação. São duas coisas diferentes aí. Uma coisa é alocação. Eu vou tirar da renda fixa e vou colocar em ação. Isso é uma alteração de alocação. Você não vai sair de um investimento que ele não está dando muito e mudar de classe de ativo. Você pode fazer uma troca, passar de inflação para Selic, de Selic, fazer este tipo de mudança se mantendo na classe de ativo. Agora, antes disso, você tem que fazer a alocação. Você tem que olhar para assim, isso é o quanto eu quero ter em renda fixa, isso é o quanto eu quero ter em multimercado. A gente não falou em multimercado, é interessante falar sobre isso é o quanto eu quero ter em multimercado, isso é o quanto eu quero ter em renda variável. Daí, uma vez decidido que você quer aumentar a sua alocação em renda variável e diminuir em renda fixa, você vai falar assim, o que eu vou tirar da minha renda fixa? Os piores instrumentos. E daí você também vai decidir o que instrumento você vai usar para renda variável. Mas essa relação direta, ela é incorreta. Que eu acho, Lena, que tem um ponto aí, todas nós, que é assim, nós temos que nos tornar mais arrojadas. Então, acho assim, mesmo quem tem um perfil conservador, considerando esse quadro aí, quem tem um perfil conservador hoje consegue simplesmente não perder. É o que o Zé Eduardo está falando, né? Você põe lá no título público, protege contra perda real, mas também não ganha. Então, acho que tem uma coisa assim, você, no fundo, está forçando um pouco uma mudança de perfil, né? Ou obrigando as pessoas a pouparem mais. Se você quer realmente ser conservador, o seu ponto é, eu tenho que continuar poupando muito, então, eu tenho que poupar muito mais para conseguir me manter conservadora, né? Porque o rendimento em si é mais baixo. É uma decisão de alocação. Sem dúvida. O meu ponto aqui é assim, essa é uma decisão de alocação. Primeiro você tem que decidir com que tipo de alocação você quer estar, para depois você decidir de que título, de que papel você sai e que papel você entra. Tá? É nesse sentido. Deixa eu falar uma coisa. A Bia fez uma pergunta que eu acho legal a gente falar. A Previdência sair da renda fixa para juro real e estou amargando um belo prejuízo. O que fazer? Primeira coisa, se foi na Previdência ou não, tanto faz, o resultado é o mesmo. Tá? Então, vamos lembrar sempre, Previdência é um veículo de investimento. Você pode investir diretamente, você pode investir via fundo e você pode estacionar o seu investimento dentro de um fundo de previdência, porque ele te dá determinados benefícios, seja benefício fiscal na hora do quanto você vai pagar, seja depois lá na frente em termos de herança, que você não tem que pagar determinadas coisas, a decisão do fundo. Daí, também falando de previdência, tem que lembrar que a previdência ela é regulada por outros órgãos, que são mais conservadores, porque a gente está falando em previdência. Então, muitas vezes na previdência, não, muitas vezes não, sempre, você vai ter menos opções de investimentos. Então, você tem que, de fato, entender por que você está usando o veículo previdência. Ele tem que fazer sentido para você na hora que você toma a decisão de estar com o teu dinheiro dentro da previdência, porque ele imediatamente vai te limitar em termos de opção de investimento. Já melhorou muito. Antigamente era bem pior. Muito, já melhorou? Muito. Bastante, inclusive porque os gestores de fundos perceberam que a previdência era um belo de um empacotamento para eles venderem mais fundos. Então, eles criaram um montão de coisa. Mas, então, resolvemos? Previdência é só uma caixinha. Agora, vamos para o comentário. Eu saí de renda fixa para juro real. Estou amargando um belo prejuízo. O que fazer? Juro real. Na verdade, o juro real também é renda fixa. Né?
Quer dizer, muito provavelmente aqui talvez a mudança tenha sido de Proposta. um fundo de pré-fixados ou, eventualmente, num fundo mais diversificado para juro real. É mais fácil explicar isso quando a plateia é masculina do que quando a plateia é feminina. Mas é tudo como se a gente estivesse falando num time que pode ser de futebol, que pode ser de qualquer coisa. A gente não pode montar um time igual a uma carteira de investimentos pensando só em atacantes, ou seja, pensando só em investimentos, né, produtos de investimento que vão me dar um retorno o melhor possível. Uma carteira de investimentos, ela tem que ser montada como um time. Ela precisa ter quem ataque, ou seja, o posicionamento mais agressivo, mas tem que ter também os posicionamentos, as posições mais defensivas, para que, no momento de uma inversão, de uma volatilidade, a gente não esteja com o time todo no ataque. Então, vão existir momentos em que vai custar para nós carregarmos na carteira, né, investimentos que sejam mais defensivos ou que percam menos. O que a gente precisa ver, voltando outra vez para o aspecto da alocação, é se, no cômputo geral, aquilo está fazendo sentido ou não. Se a carteira, como um todo, está devolvendo para nós o retorno que a gente espera dela. De novo, a alocação precede a seleção de produtos. Então, quando a gente olha para a renda fixa de juro real, a gente vai preencher uma caixinha da renda fixa que se chama inflação, que a gente precisa ter, dependendo do perfil, em maior ou menor grau, mas a gente precisa ter, como a gente precisa ter pós-fixados, como a gente precisa ter hoje, em menor grau pré-fixados também. Então, qual vai ser essa montagem do time? Como é que a gente vai colocar? Vai ser exatamente, vai depender do adversário que a gente tem. Qual é o adversário? Quando o adversário é mais agressivo, nós precisamos ser mais defensivos. O adversário hoje é agressivo, ou seja, o mercado hoje é agressivo, a economia, com toda a falta de visibilidade, é agressivo? Sim, é agressivo. Então, nós precisamos nos tornar mais defensivos taticamente para que a gente minimize as nossas perdas. Nas nossas perdas, efetivamente, nós vamos tentar minimizar aumentando renda fixa. Qual é o instrumento de renda fixa vinculado à inflação que interessa? É o que a gente vai ver. O juro real, se a gente for pensar nos tradicionais, nos fundos tradicionais que ganharam muito dinheiro nos últimos 12 meses, nós já vamos ver que esgotou-se a vertente de queda de juros para que a gente possa continuar ganhando dinheiro na redução, no achatamento da curva. Então, quando a gente chega no banco e o gerente ou o assessor dizem: olha, esse fundo rodou nos 12 meses a 14%, a gente só tem uma certeza, que ele não vai dar 14% esse ano. Isso é uma coisa muito importante a gente lembrar. Né? As taxas de juros estavam altíssimas. E aí ganharam. Então, quando a inflação... ele fala em curva, não precisa nem dar bola. Ou seja, como é que os juros moldaram o ganho desses fundos de juro real. Então, você chegar lá e dizer: não estou satisfeito com esse meu fundo de pós-fixados, o que você tem aí? Aqui tem uma renda fixa muito boa, que deu 12%. Então, 12%, porque as condições de queda de juros há 12 meses eram virtualmente diferentes das condições agora. Então, olhando para frente, muito provavelmente, um fundo de juros longos, né, de juros reais longos, vão ser muito piores do que um fundo de pós-fixados aqui que vai defender muito melhor. Então, qual é a história? E se você for perguntar, a primeira resposta seria a seguinte: ver qual é o prazo médio de títulos que compõe esse fundo de juro real. Quanto mais curto, melhor, mais adequado. Mas, de uma forma geral, zerar a caixinha de inflação igual a juro real, não, porque os juros reais eles têm, mesmo nos juros curtos, como a gente está falando, inflação mais 2 e pouquinho, coisa que certamente você não vai ter no curto prazo nos pós-fixados vinculados à Selic.
Tá bom, Bia? Quer perguntar alguma coisa? Quer falar? Não? Tá. Daí, a Adriana falou mais alguma coisa aqui. Então, é difícil a gente falar especificamente desses produtos aqui do Itaú, mas eu acho que a gente tem que falar, eu não sei, por opinião, você sobre a família global dinâmica do Personalité, que tem os multimercados Hedge Plus, Global Allocation, etc. 4 deles apresentaram um bom desempenho nos últimos 12 meses, muito por causa da valorização do dólar. Sim. E, novamente, a principal preocupação é uma queda do valor do dólar, apesar de não considerarmos este cenário base. Minha alocação comporta uns 10% de alocação em dólar. Só lembrando, assim, o multimercado, isso é importante falar, e a gente vai conversar com, já falo para vocês, com o Fundo Ibiúna, tá? A gente só está acertando datas, e a semana que vem, já falo também, vai ter uma live bem bacana sobre alocação, montagem de carteira. Depois eu explico. Bom, mas enfim, falando, no final eu explico. Em relação ao fundo multimercado, tem vários tipos de fundo multimercados, mas o interessante, de uma maneira geral, o fundo multimercado, ele opera em vários mercados, como o nome já diz. Então, ao contrário de um fundo de ações, que ele simplesmente vai ficar comprado nas ações, os fundos multimercados, eles estão, neste momento, apostando no dólar, mas podem trocar da mesma maneira que eles ganharam com uma apreciação do dólar, como ganharam com a NTNB também, ganharam com a inflação. NTNB, eles podem ganhar com queda. Então, se um fundo multimercado está tendo um bom desempenho, isso é muito mais um mérito do gestor do que um mérito daquela aposta específica. É muito importante quando olha para o multimercado, não, agora ele ganhou dinheiro porque o dólar estava subindo, agora eu acho que o dólar vai cair, então eu vou sair desse fundo multimercado. Você tem lá o multimercado, o gestor, é uma equipe olhando para cenários e tomando decisões para várias coisas diferentes. Então, é um produto muito, muito interessante nesse sentido. O multimercado justamente é esse, quer dizer, ele tem uma alocação bastante oportunista. Né? Quer dizer, ele tem um cenário econômico, ele tem uma visão, ele tem a estratégia, e ele vai atrás de onde vai dar dinheiro se essa estratégia estiver correta. Então, ao contrário do que acontece com fundo de renda fixa, com fundo de ações, o mandato dos fundos multimercados é muito mais amplo. E, justamente, você paga mais por eles porque você, supostamente, está investindo com uma equipe que já tem experiência e que sabe lidar com esses mercados, por mais que eles sejam desafiadores. Então, se eles ganharam com o multimercado, porque eles anteciparam, se eles ganharam com o dólar, como eles ganharam também com os títulos longos com relação à inflação, hoje, por exemplo, a gente sabe disso, eles estão apostando em juros do México, eles estão comprando petróleo, então, quer dizer, eles vão vendo qual é a melhor estratégia para refletir uma posição que eles têm. E outra coisa, sempre com a preocupação de conter movimentos inversos. Então, nesse caso, o que eles querem buscar tem sempre que estar atrelado ao risco que eles estão assumindo. Então, é uma gestão ativa, é uma gestão extremamente dinâmica, mas, ao mesmo tempo, deve ser uma gestão que seja bastante conservadora no aspecto do risco envolvido para cada uma dessas posições tomadas. E hoje em dia, e a gente sempre olhou, falar rapidamente, a gente sempre olhou para multimercado, o resultado que ele está dando acima do CDI. Está o multimercado dá 120, dá 130, dá 140, dá 160, 200% do CDI. Por quê? Porque o CDI é a taxa de juros base, quanto mais risco você toma, aquele multimercado, dentro de todas as operações que ele está fazendo, o que ele está te devolvendo acima do CDI, acima dessa alocação fácil, acima desse risco zero. Hoje em dia, com taxa de juros baixas, a gente acaba, no nosso trabalho de consultoria, buscando multimercados que vão oferecer um pouquinho mais acima do CDI.
né? Acho que aumentou um pouquinho aquilo que a gente recomendava em termos de retorno em cima do CDI, porque o CDI está muito baixo. Então, o ganho ele é muito pequeno para o risco que você está tomando. Tá? Então, a Carol reclamou que acho que ela já saiu, que elas também entendem de futebol. Elas, eu não, tá? Então ela entendeu bem do goleiro dos atacantes. Então ótimo, exatamente. E daí 30 mil da Previdência para ser montado, daí passei 4 anos, passei para a possibilidade de novos aportes mensais. Putz, depois a gente até conversa, mas a gente não é muito especialista em previdência, né? Então, ela falou assim, passei para a CDI a possibilidade de novos aportes mensais de R$1.000, qual seria uma opção para, pelo menos, não perder? Sempre para não perder, a gente está falando em renda fixa, né? Quanto mais conservador... Aí só precisa ver qual vai ser a taxa cobrada dentro da estrutura da Previdência, porque um dos aspectos dos juros baixos é que você, quando ainda vai tirar taxa de administração e tirar qualquer outro ou quaisquer outros custos que sejam envolvidos, não sobra nada, né? Então, só precisa ver. Não perder é uma coisa, mas não ganhar nada também é ruim, né? Bom, já 15, 10 para 6 quase, então só dar uma encerrada e aproveitar enquanto que as pessoas já estão saindo. Semana que vem, dia 10, a gente vai ter uma live muito interessante. Combinei com algumas mulheres do Bradesco. Vai estar a Chief Investment Officer da parte de advisory deles, né, de recomendação, uma especialista em produto e outra especialista em produtos internacionais. Então, a Juliana, a Giane, são duas Julianas. E elas vão, como o Bradesco é um banco bem grande, e elas têm muitas carteiras, elas vão contar para a gente como as mulheres têm se portado como investidoras nesses tempos de crise. Tá? Então, eu não lembro de cabeça o horário, mas vai ser eu lembro que é dia 10 à tarde. Acho que às 4, 4h30. Dia 10 à tarde, vai ser bem interessante. Então, e eu gosto de falar com eles sobre isso, porque eles têm uma base de clientes bem grande, não vão conseguir dar para a gente um perfil bem mais exato de como as mulheres estão se comportando. Então, é isso. Se alguém mais tem alguma pergunta, alguém quer falar alguma coisa? Não, podem abrir microfone se alguém quiser falar. Super obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Gente, qualquer coisa escreve. Beijão. Gente, obrigada. Beijo, obrigada. Valeu, gente. Tchau, obrigada. Beijo. Tchau, obrigada. Derrubo todo mundo. Cadê? Tchau, obrigada. Monopolizei um pouco a reunião. Não, é ótimo, é sempre muito bom. Beijo. Beijo.